A nossa live de hoje é de um assunto muito interessante com uma amiga que é literalmente referência em numerologia, vai estar falando com a gente. Boa noite, Nelson, tudo bem com você? Olá, Marcinha já está começando por aqui. Olha, a Marcinha já está acenando para a gente. E a gente vai estar falando sobre um assunto que eu até pouco tempo não conhecia, ou pelo menos não entendi exatamente. E ela vai estar trazendo para a gente aí, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, o que literalmente a gente vai falar sobre numerologia e as nossas emoções. Já está chegando. Oi, Ângela, tudo bem? Tudo bem, Gomes Edu, chegando também. Vamos ver se a Marcinha consegue entrar. Aí, oi, querida, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Graças a Deus, tudo bem. E você aqui com a gente vai ficar melhor ainda, Márcia. Poxa, que É bom uma ter você alegria, por aqui, viu? viu? Eu agradeço a oportunidade e vamos ter uma live muito elucidativa sobre esse tema tão importante. É isso aí. Eu, primeiro de tudo, é que quero agradecer, né? A Márcia é alguém muito generosa, né, Márcia? Tem um coração gigante e eu, óbvio, conheci a Márcia não tem muito tempo e conversando com ela, falei, puxa, que bom seria se a gente pudesse levar para as pessoas, se a gente pudesse dar esse entendimento para as pessoas, né, da questão da numerologia, o que que é, como que ela influencia ou não, sair um pouco desse lado só místico, né, Márcia, que as pessoas acreditam, para ir para um lado muito mais de estudo mesmo, muito mais de ciência, para a gente falar um pouco sobre isso. E ela, generosamente, na hora, me acolheu e falou, vamos fazer sim, claro, o dia que você quiser. E foi muito bom, é muito bom ter você aqui. Eu é que tenho que agradecer, Marcinha, de você estar compartilhando aí tanto conhecimento com a gente, eu sei que não é pouco. Então, eu gostaria de dar boa noite aí para o pessoal que está chegando, tem bastante gente chegando aí, Márcia ainda, tá? O pessoal está entrando, mas é muito bom. E eu vou começar pedindo para você se apresentar, para você contar um pouco para a gente aí quem é a Márcia. Se bem que muita gente conhece, eu sei disso, a mulher, gente, a mulher faz literalmente programa de rádio, tá em programa de TV, tá direto em tudo que é canto, mas ela vai contar um pouco para a gente aqui da história dela. Marcinha, conta para a gente um pouco. Então, Márcia Pugliese, né, numeróloga, também terapeuta humanista. Estou há mais de 25 anos nessa profissão, onde eu abracei de corpo e alma. A minha formação é em Direito e Psicopedagogia, mas eu entendi há alguns anos atrás o que eu sei fazer de melhor, o meu talento é o que eu faço, os mapas numerológicos e o atendimento às pessoas. Tem E eu 25 resolvi, anos já, Márcia, que você trabalha com isso? eu acho que mais, viu, Yara? Eu acho que até mais. Que legal. Mas eu posso dizer que foi um momento de uma escolha muito importante, porque eu entendi a minha missão. E quando a gente abraça a missão da gente, o sucesso, assim, o sucesso que eu digo, a realização é certa. Sim. E não falta, não falta. Podem haver os altos e baixos da vida, mas não falta. E isso é uma coisa muito difícil, né, minha amiga? A gente acha que abraçar a missão é coisa fácil, a gente acredita que abraçar a missão não é tranquilo e não é. Eu acho que começa um grande conflito é com a gente mesmo, né? Você vê, você é advogada, pedagoga, começou a carreira de uma outra forma, aí de repente você começa a estudar numerologia, você começa também a trabalhar com o ser humano e toda a nossa complexidade, e a gente sabe que isso é uma caminhada, e que é difícil sim, até na hora que você tem que resolver o que você quer abraçar e como você abraçar, a gente sabe que é muito difícil, né, Márcia? Não é tão fácil assim. É verdade. E foi interessante porque os números, eles falam comigo, eles me mostram coisas desde que eu era criança. Só que eu venho de uma família muito tradicional, né? Aquela coisa de estabilidade, de emprego com carteira assinada, sabe? Sim, Aquela sim, coisa muito bem normal. Primeiro você vai se tradicionalista, né? formar, tem que ter o título, tem... Sim. É. Tem colégio de freiras, sou muito grata a isso, numa escola franciscana, enfim.
Mas, paralelamente, quando eu dei conta de mim, um pouquinho mais para frente, com uns 17 anos mais ou menos, eu sempre fui muito estudiosa, muito pesquisadora, curiosa. E eu fui trazendo estas ciências, essas coisas ocultas. Eu acho que eu fui uma das primeiras alunas de angiologia. Então, isso Olha, já gritava muito dentro de mim. Mas eu fui me formar, me formei nessas duas faculdades, só que em determinado momento da minha vida, onde realmente eu tive que escolher e entender a minha missão, não foi fácil, porque eu sou a única da família que faz isso. os Eu, demais são os tidos normais, é isso? eu falo, Yara, que eu só acho que só não me internaram, porque eu sempre fui meio normalzinha, sabe? Tá. Se eu tivesse sido um pouco diferente, né? Mas, enfim, eu acho que a preocupação era do meu futuro, era da minha trajetória. E quando Sim, eles perceberam que deu certo, que estava tudo bem, que eu caminhava, aí ficou tudo tranquilo. Hoje eu tenho certeza que todos me admiram muito por com onde eu certeza. cheguei, né? Sim. E uma coisa importante também, esse mês de junho, eu completo 22 anos de rádio. Nossa, 22 Sem anos de rádio, que legal, Márcia. Nossa, você fez é, uma carreira literalmente no rádio também. também. Então, é uma honra. Eu nunca imaginei nada disso na minha vida, mas foi acontecendo e eu só tenho a agradecer, Que porque os bom. números realmente falam com a gente e nos dão caminhos muito importantes. E falando nisso, conta pra gente, né, um pouco sobre, você contou um pouco da tua história, e o que que é a numerologia? Porque a numerologia, por mais que ainda hoje a gente tenha informação aí, né, a todo canto, você é bombardeado o dia todo com informação, a grande questão é, muita gente ainda não sabe sobre numerologia, você É, concorda? Ainda tem muita concordo. discrepância, ainda tem muita falta de conhecimento, ainda tem muito, eu acho que muita confusão na cabeça de todo mundo, né? O que que é, o que que deixa de ser, e assim vai. Então, esse foi um dos É. objetivos que eu te chamei para a gente bater um papo, que foi justamente para isso, quer dizer, vamos conversar um pouco com as pessoas para que elas entendam o que que realmente é a numerologia, Marciana. Então, a numerologia é uma ciência, é um estudo, não é adivinhação. Através da numerologia, a gente consegue entender os pontos positivos que uma pessoa traz, as potencialidades, os dons, os talentos, e também consegue entender os pontos negativos que a pessoa precisa trabalhar. Tá. Eu sei que existem algumas religiões que usam a numerologia como ferramenta, mas Sim, não tem nada a ver com religião também, é uma ciência, tá. tá? Eu fiz vários estudos, eu me especializei na numerologia pitagórica, que a base vem do filósofo e matemático grego Pitágoras. Ok. Também fui buscar a numerologia cabalística, né, que é muito utilizada até os dias de hoje pelos judeus, enfim, para essa corrente israelita, né, Sim, que sim. eles usam, os árabes usam muito, os orientais, chineses, japoneses, eles têm essa cultura. É natural usar a numerologia para escolher um nome, enfim, é uma ferramenta, Tá. né? É uma ferramenta que também é de autoconhecimento, né, Márcia? Sim, porque quando a gente nasce, hipoteticamente, a gente nasce com o livro da nossa história debaixo do braço. Nesse livro tem as páginas escritas, lacradas, não muda. Pai, mãe, irmãos, filhos, relacionamentos. Mas no mesmo livro da vida tem as páginas em branco, que nós vamos escrevê-las, com o nosso livre-arbítrio. Então, o estudo numerológico, através do nome, da data de nascimento, nos ajuda a entender esses pontos, para a gente pavimentar uma vida, uma trajetória mais tranquila. Entendi. E aí a gente tem a compreensão disso. No fundo, pelo que eu vejo, é muito mais, a gente conversa bastante sobre isso, é muito mais uma questão, que é o que você fala, as coisas que eu já tenho desenvolvido, que você já tem desenvolvido, e aquelas que você tem que trabalhar para desenvolver. E aí, É isso mesmo.
assim, aonde você vai fazer a sua parte, aonde você fala que é a gente que escreve a nossa história, né? É a gente literalmente que traz aí o livro e a gente coloca no livro que nós queremos. E isso para a gente é engraçado que é uma responsabilidade também, né? A gente gosta tanto de liberdade, a gente gosta tanto de livre-arbítrio, de falar que a gente tem, mas quando você tem que decidir alguma coisa, quando você tem que trabalhar com opções, normalmente nesse momento você treme na base. É bem Por assim, quê? né? E às vezes, Yara, nós sabemos lá dentro o que precisa ser feito, a gente tem as respostas, Sim. mas a gente tem as inseguranças, a gente tem os medos, as limitações, as crenças. Verdade. Então, quando uma pessoa passa pelo estudo, pela consulta, eu analiso todos os pontos. E é como se eu validasse para a pessoa aquilo que ela já sabe, mas ela não tem coragem de assumir, ela não consegue ver da forma que eu coloco. Entendi. Então, entendeu? Então, o estudo numerológico, ele direciona, ele orienta, ele fortalece a percepção, né? A amplitude que a pessoa precisa ter. Porque eu sempre falo nos meus programas, nas consultas, que a gente nasceu com o dever e com o direito de ser feliz e próspero. Sim. Ponto. E nós Isso é dever de todo mundo e é igual, né? Essa é a igualdade. né? O universo deu para todo mundo. E a gente só precisa descobrir as ferramentas mais fáceis, né? As ferramentas que nos ajudam nesse trilhar. E esse é o grande desafio, né? A gente ir buscar. Boa noite, ó, o pessoal continua entrando aqui, viu, Márcia, para falar com a gente. E aí eu queria fazer uma pergunta que hoje, inclusive, uma pessoa me fez. Qual é a relação, Márcia, dos números com a Bíblia, por exemplo, que a gente sabe que é extremamente citado, né? Os números a gente sempre fala. Então, qual é essa correlação? Conta um pouco para a gente. Então, a Bíblia é um grande livro esotérico, né? Dentro da Bíblia tem muitas preciosidades. Eu sei que existem correntes que falam que foi manipulada, enfim. Mas se a gente for ver ao pé da letra, existem várias citações bíblicas, né? Os 12 talentos, perdoa 70 vezes 7, são 12 apóstolos. Exato. Então, você vê a numerologia em tudo, porque o mundo, o universo é feito por números. É a grande matemática da vida. Conta um pouco isso pra gente, né? Assim, como que a gente enxerga a numerologia no dia a dia? Como que é isso, Marcinha? Olha, todo número tem a frequência de uma letra, que tem a frequência de uma cor, que tem a frequência de um aroma, de um alimento, de uma nota musical, de um planeta. Isso não é a Márcia que está falando. Os cientistas aferiram, mensuraram todas essas frequências. Entendi. Então, vamos supor que uma pessoa tem muito a letra A no nome. É uma pessoa, o A, por ser vogal, é uma pessoa mais emocional. Então, eu estou fazendo uma leitura para as pessoas entenderem. Tá, né? Perfeito. E o A vibra 1, que é uma energia da garra e da determinação. Mas esse mesmo A, quando ele não é bem trabalhado, ele pode se tornar agressivo, egoísta, começar coisas e não concluir. Então, através dessa leitura, eu consigo mostrar para as pessoas, dia a dia, olha, esse é o caminho, vai por aqui, direcionando, né? Mas as pessoas sempre com livre-arbítrio, elas que decidem a vida delas, eu oriento. E como que você começa a fazer? Você falou para mim do nome, né? Que o nome que a gente tem, quer dizer, as letras, as vogais e as letras que nós trazemos no nosso nome, obviamente trazem também algum tipo de característica, que é como você disse, né? A letra A normalmente é mais emocional. O meu é pequenininho, mas tem 2 As logo. Como é que você faz essa análise, Marcia? Como que é feito o estudo da numerologia para uma pessoa? Então, eu pego o nome do nascimento, o nome do primeiro registro, com a data de nascimento.
As vogais de um nome, elas definem, elas demonstram a nossa essência, o que nós trazemos na alma. São as nossas emoções também. Sim. As consoantes é uma energia mais racional, é como a gente se apresenta para o mundo. Então, é como as pessoas enxergam a gente, são as consoantes. Certo. O nosso nome inteirinho, vogal mais consoante, nome, sobrenome, né? É como se fosse o trilhar, o caminhar da nossa vida. É o que vai pavimentando a nossa vida no aqui e no agora. Entendi. É o nosso destino. E o dia, mais mês, mais ano, que é a nossa data de nascimento, é a nossa missão. É aquilo que a gente ficou devendo para o universo. É aquilo que a gente vem como missão para a gente trabalhar. É muito importante a gente cumprir a nossa data de nascimento, senão a gente trava, a gente começa a perceber a coisa patinando, não vai, porque a gente não está cumprindo, a gente não está fazendo a lição direito. Mas, Márcia, tira uma dúvida que de repente, pode ser das pessoas que estão também aqui com a gente. Olha lá, boa noite, Paty, a Paty entrou também. Conta uma coisa para mim. As pessoas, por exemplo, várias pessoas nasceram na mesma data de aniversário, de nascimento minha ou sua. Essas mesmas pessoas trazem essas características em igualdade, por exemplo? Não, porque a gente tem que fazer o cruzamento com o nome, com as letras, com o sobrenome, que é uma força ancestral muito importante. Tá. Então, olha, como eu te falei, são mais de 25 anos de profissão. Sim. Eu nunca peguei, um mapa igual ao outro, nunca. Mesmo gêmeos, não é diferente. A leitura é outra, os resultados são outros. E conta para mim uma coisa, eu tenho uma curiosidade, eu sempre te falei sobre isso, mas todo mundo que nasce é igual e tal, por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu sei que essa pergunta, muita gente também tem essa dúvida dessa questão. E tem número melhor ou número pior? Como que é essa história? Por que as pessoas comentam tanto de alguns números que, olha, esse número é muito bom, esse número é positivo? Conta um pouco para a gente a história dos números. Então, é uma lenda, tá, né? Porque, assim, vamos se dizer que muitas pessoas enaltecem alguns números. O 8 é bom para dinheiro, o 6 é bom para casa, quem tem 6 é amoroso, quem tem 8 ganha, né, bem. Mas não é assim, tá? Existe uma certa verdade nisso que eu acabei de falar. Mas todo número e toda letra tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Se nós não usarmos a potencialidade, a força desse número e dessa letra positivamente, nós podemos ativar o lado negativo, que pode ser muito ruim. Entendi. Por exemplo, uma pessoa que trabalha um 8 negativamente, ela se torna um déspota, ela se torna um tratorzão, ela vai passando em cima dos outros sem dó, sem piedade. Entendi. Uma pessoa que trabalha mal, o 6 que ela carrega, pode se tornar uma pessoa possessiva, ciumenta, manipuladora, vingativa. Então, tudo tem positivo e negativo. Por isso que o estudo direciona, mostra e ajuda a pessoa a fortalecer o que é positivo e a minimizar o que é negativo. Márcia, conta pra gente hoje, as pessoas que estão aqui com a gente, que entraram na live, para conhecer um pouco mais, para saberem um pouco mais o que a numerologia pode ou não nos ajudar. Você falou que é uma ferramenta de autoconhecimento também, é uma ferramenta importante, mas no dia a dia, como eu lido com tudo isso? Por exemplo, eu já vi várias pessoas que acrescentam letras, de repente, no seu nome, no final, número da casa que muda. Como que é isso no dia a dia, né? Por que esse tipo de equilíbrio é necessário ser feito? Olha, nós somos seres vibracionais. Temos uma frequência, temos uma energia. Todos nós temos de 2 a 4 números que combinam com a nossa frequência. E quando nós usamos essa energia, as coisas fluem com mais facilidade. Então, quando nós fazemos o estudo, nós vamos equilibrar a assinatura, que é super importante, a nossa marca energética,
a nossa impressão digital, é o nosso QR Code. Tá, entendi. Então, por Tá? isso que é feita essa sugestão, é isso? Por isso, nós ajustamos a assinatura de uma forma numerologicamente positiva, mas também respeitando o traço e a vontade do dono da assinatura. Ah, entendi. Não é uma receita de bolo. Não é uma receita e não é radical, né? Ah, Porque eu sei que existem até colegas que são mais radicais em relação a isso, mas eu acredito no equilíbrio, na ponderação. Então, entendi. eu vou sugerir, mas a pessoa tem que se encaixar com aquela assinatura que eu estou mostrando. E falando nisso, quando a gente fala de ano, por exemplo, né? No final do ano a gente sabe que sempre tem os estudos numerológicos e outros tantos estudos que tem, e a gente acaba falando muito sobre isso. Tudo isso que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo aí desde o ano passado uma condição muito diferente de tudo. A gente nunca tinha vivido. Ninguém que está na Terra hoje viveu ou passou por algo, né? Que a gente está passando nesses últimos 2 anos. E aí, o que que os números falam a respeito disso? Você sabe, Ara, que quando foi 2019 para 2020, eu participei de vários programas, várias palestras falando sobre as tendências do ano. Sim. Eu sabia que numerologicamente ia acontecer alguma coisa bem importante, onde o desafio de 2020 seria a parceria, a paciência, a adaptação, Tá. e foi tudo que a gente precisou viver, Nossa, né? nunca tivemos tanto que ter tanta paciência, tanta adaptação Não e é? equilíbrio, então, minha amiga, mais ainda. Então, mas assim, eu não sabia que era isso. Eu Claro, pensava que sim. podia ser alguma outra coisa, mas eu não tinha noção que seria uma pandemia. Aí eu fui pesquisar, fui resgatar cursos que eu já fiz, e eu entendi que nós estamos numa grande evolução planetária. Quem está nesse momento, apesar de estarmos passando tudo isso que nós estamos vivenciando, que não é fácil, nós estamos tendo a chance de um aprimoramento fantástico. Aí as pessoas me perguntam assim, mas tem gente que ficou ruim. Tem. Quem é ruim vai ficar ruim. E quem é bom vai ficar melhor. Entendi. Né? Sempre, ou seja, sempre vai melhorar ou piorar, mas o que já existe, né, Márcia? Exato. Então agora é o momento do quê? De nós usarmos a nossa gratidão, né? Porque nós estamos numa outra faixa vibracional. Sim. A terceira dimensão, que é o que nós vivemos o tempo integral da nossa vida até então, ela já está permeando para outras dimensões mais evoluídas. Certo. Por isso que a gente está vendo agora o bem e o mal escancarado. Vocês prestaram atenção nisso? Sim, sim, com certeza. A gente está vendo isso e a gente, inclusive, cada vez mais, Márcia, se você olhar, na grande maioria, todas as famílias estão passando por algum desafio, né? Seja, alguns são saúde, outras é a questão econômica, outras a questão emocional mesmo, a questão de equilíbrio mental, principalmente. Tem muito isso acontecendo, mas na sua grande maioria, nós todos estamos, de alguma forma, passando por algum desafio. Você acredita que tenha muito a ver com esse movimento que a gente está vivendo? Eu tenho certeza disso. E vou falar mais. Eu tenho atendido integralmente, me reinventei também, porque antes da pandemia, 90% dos meus atendimentos eram presenciais. Certo. A maioria online é o meu pessoal que está fora do Brasil, fora de São Paulo, e que eu atendo porque não tem outro jeito. Sim, né? sim, mas era uma minoria, né? Uma minoria, hoje não. Hoje eu vou dizer que 50%, 50%. Já Tem muita gente tá que ainda... Isso porque você está recebendo ainda presencial, né? Porque tem muita gente que nem isso tá. Mas eu acredito em faixas vibracionais, sabe, Yara? Eu acredito que existe tudo isso, a gente não pode, né, subestimar nada, nós temos que respeitar, mas eu também acredito que quando a gente se mantém numa faixa de uma vibração positiva, da generosidade, quando a gente agradece mais do que reclama,
a gente vai se blindando, sabe? A gente vai ficando numa outra esfera. Então, uma das dicas que eu dou para vocês que estão aqui nos seguindo hoje é justamente ficar no máximo possível no positivo da vida. Ou seja, achar mais solução do que problema, né, Márcia? Agradecer mais por tudo que está passando e que está transformando, que eu acho que isso, assim, já é comprovado que as pessoas que fazem isso, elas têm uma saúde emocional equilibrada, que elas conseguem, com certeza, ter aí sucesso naquilo que fazem. Não interessa, o significado de sucesso para cada um é muito diferente, mas você encontra pessoas que têm o sucesso, sim, delas, na maneira que elas enxergam na vida, e são super felizes com isso, e agradecem todos os dias, e muita gente de fora olha e fala assim, poxa, mas fulano passa tanto problema, tem tanta dificuldade, de repente não tem esse dinheiro todo para, né, que gostaria de, e é muito feliz. Por quê? Porque consegue trabalhar isso, né? E sabe uma coisa que eu falo? Aconteceu alguma circunstância diferente, difícil, para e pensa, o que eu preciso aprender com isso? Essa pergunta é fatal. Né? Porque todo mal, eu tive que aprender isso na pele. Todo mal é um bem. Toda circunstância densa, dificuldade, é para a gente se superar. Só existe problema, Yara, porque existe solução. E se a gente ficar focado no problema, a gente perde tempo. O problema ele já existe, ok, agora vamos para a solução. O que eu posso fazer para solucionar? Sim. E aí é um ponto importante que eu ensino muito ao longo dessa minha história. É dividir a vida em passado, presente e futuro. Passado é uma história, não dá para mover uma vírgula. Já está feito, né? Está feito, né? E quem vive do passado, o que fez, o que não fez, o porquê não fez, porque deixou de fazer, são pessoas que ficam presas numa história que não existe mais. Não dá para mexer. Sim. São pessoas que entram em depressão por isso. Sim, com certeza. Então, presta atenção quem tem depressão, vive de passado. Está sempre pensando o que deveria ter feito, ou se tivesse feito, ou como era bom, ou, poxa, eu podia ter feito tudo diferente. E eu brinco, outro dia eu estava falando exatamente sobre isso, e estava dando uma aula sobre isso, e eu falei o seguinte, olha, o passado é bom porque a gente não pode fazer mais nada. Mais nada eu posso fazer do passado, não consigo alterar nada, né? E eu também, de certa forma, deixo a minha responsabilidade do lado. Porque, afinal de contas, quando eu passo a me lamentar, quando eu passo a simplesmente vibrar no que eu deveria ter feito, tal, eu tiro a minha responsabilidade do hoje, né, do presente, do que eu posso fazer, do que eu sou capaz de fazer, do que eu sou capaz de aprender. E essa linha do tempo imaginária, né? Então, passado, o futuro é um mistério. Não sabemos. Podemos até estruturando, planejando, mas não dá para viver no futuro. Como vai ser, nossa, ir lá, quando chegar, não dá. Então, as pessoas que vivem só no futuro, elas ficam ansiosas, elas têm pânico, porque elas não estão no seu eixo de poder, que é o presente. Por isso se chama o presente, o aqui e o agora. Então, se a gente ficar nessa energia, o que eu posso fazer hoje, vamos fazer coisas boas, enfim, agradecer. Eu sempre falo também que quem agradece, a graça desce. É verdade. Você sempre fala isso mesmo, quem agradece, a graça desce. Agradeça mesmo antes de ter recebido o que você quer, né, Márcia? Você sempre comenta isso. Porque o universo, ele tem leituras ao nosso respeito, não é? Então, a partir do momento que eu reclamo, eu fico numa zona de escassez, fico pedindo. Não, para o universo, quem pede não tem. Então, o que a gente tem que fazer? Agradecer. A partir do momento que a gente agradece, abre o fluxo de abundância do universo para nós. O que você falaria, Márcia, para as pessoas que hoje são muitas pessoas, a gente sabe disso, que estão passando por um processo de depressão, né, por um processo, a gente tem dois viés muito grandes hoje, que é a questão da depressão
e a questão da ansiedade, né, que vira síndrome do pânico, etc. A gente vai estar, até dia 9 eu vou estar fazendo uma live com um psiquiatra para a gente falar exatamente sobre isso. Então, a grande questão é o que você falaria hoje para essas pessoas que estão nessa condição atual? Então, viveu agora. O que eu posso fazer agora? O que passou, passou. Não dá para mexer, não é? Eu conversei hoje com uma cliente que ela tem uma empresa de eventos, não vou falar o nome para não ser antiética, Sim. E ela tá parada. Quem que tá? Inclusive, ela ia fazer a festa de 80 anos do meu pai. Ai, Meu pai foi para aniversário em setembro do ano passado, não deu. A que gente tá, delícia. Já cortou, né, infelizmente. O papai tá bem, tá com saúde, já é maravilhoso, é uma delícia. Tá maravilhoso. muito bom ter ele Então, aqui, mas a né, festa vai ter vamos que esperar. esperar. E ela se reinventou, né? Ela se reinventou e ela foi fazer congelados, uma série de coisas, e a vida dela está fluindo. Mas existem momentos que ela fica um pouco ociosa, porque uma empresa de eventos é uma Loucura. baleia, né? Enfim, e foi o que eu falei para ela. Eu falei, sabe o que você vai fazer? Usa o seu tempo para coisas simples, coisas boas. Nossa, eu não tenho um evento, então deixa eu arrumar os armários, deixa eu limpar alguma coisa, deixar tudo preparado, porque daqui a pouco volta tudo ao normal e eu preciso estar com tudo em ordem, porque depois eu não vou ter mais tempo. Então, a gente tem que ir fazendo coisas para ir suprindo tudo isso, de uma forma muito positiva, de uma forma muito, sabe, empoderada. E não ficar no pouco, no chororô, no mimimi. Isso acaba com a vida da gente e deixa a gente na escassez. Eu acho que tem uma grande questão também, Márcia, que a gente comenta muito e fala muito sobre o amanhã, né? Se preparar para o amanhã. Mas a gente não tem como passar para o amanhã sem passar pelo hoje, né? Não tem muito o que fazer. E a gente passou um tempo que a gente falava assim, se eu tivesse mais tempo com os meus filhos, ia ser tão bom. Ia ser tão bom se eu pudesse ficar mais tempo na minha casa, né? Se eu pudesse ter mais tempo do meu relacionamento, não tenho tempo para me relacionar. E aí a gente, de uma hora para outra, parece que o universo virou e deu tudo na mão da gente e falou, agora vocês vão aprender com tudo isso. Porque, no fundo, ninguém estava preparado para tanta mudança, né, minha amiga? A gente não estava preparado, a gente liga o modo automático, que é o lado que simplesmente a gente sai fazendo, sai fazendo, sai fazendo, sai fazendo, e a gente não estava preparado para poder ter esse equilíbrio, para poder a gente literalmente conseguir olhar o outro. A gente sequer sabia com quem a gente morava e convivia, mesmo que a gente tenha em casa as pessoas que nós literalmente fomos buscar e que nós amamos, mas a gente não sabia mais nem conviver com elas, né? Eu falo, tem até um post que eu mando de vez em quando para vocês, que fala assim, que o pai mandou todo mundo para o cantinho do pensamento para ver o que estava fazendo da vida. O que a gente estava fazendo da vida? É verdade. Eu falo por mim. Eu estava há uns 5 anos, antes da pandemia, de domingo a domingo. Porque quando a gente ama o que faz, a gente não sente que é trabalho. Né? E aí um me pedia curso, outro pedia palestra, outro pedia atendimento. Quando eu vi, por uns 5 anos, de verdade, eu não tinha sábado, não tinha domingo. Eu sacrifiquei minha família com isso. Exatamente. E agora a gente teve o tempo de resgatar tudo isso, né? A gente se voltou para dentro de casa. Eu costumo dizer que o nosso maior desafio não foi fora, né? Não foi a questão de trabalhar fora, não foi a questão de estudar fora, da correria do dia a dia, né? Que a gente vive, todos nós. A grande questão foi quando a gente teve que parar e olhar para dentro. É isso aí. Então, eu procurei nesse momento todo investir em cursos, em aprimoramento, fui entender o que estava acontecendo no planeta, né? Fui estudar física quântica, ressonância Schumann, até geopolítica. Quis estudar. Também, ou seja, alguma coisa que na tese não teria nada a ver com você, né? Mas eu falei, não, espera um pouquinho, está acontecendo um movimento planetário, né? Eu quero saber o que é isso, qual é o resultado disso tudo, e encaixar dentro da numerologia.
E posso dizer para você que foi espetacular, porque hoje eu consigo atender as pessoas com uma visão diferenciada e mostrando para as pessoas que tudo está certo. Está tudo absolutamente certo perante a ordem divina. A gente tem que fazer a nossa melhor parte e confiar no plano. Esse é o mais importante, né? É o mais importante. E que é difícil porque a gente vem de uma sociedade de controle, né? A gente gosta de achar que controla as coisas, né? Todos nós. Então a gente tem muito isso de achar que a gente controla as coisas, as pessoas, o nosso destino, tudo que a gente faz, a gente tem um controle muito grande. A grande questão é que dessa vez a gente viu que a gente não controla tudo. E que às vezes você precisa soltar esse controle, né, Márcia? Com certeza. E é isso, quando você confia, você fez o seu melhor, você está em paz perante o universo, calma que o que é teu por direito divino vem. Vai tocando a tua vida, né? E é o que eu tenho feito. E vou falar para você, Yara, eu atendi muita gente, eu pensei que eu não fosse trabalhar. Lê do engano. Trabalhei muito esses últimos meses, graças a Deus. E todas as pessoas que foram passando por mim, elas entenderam o movimento. Com raríssimas exceções, estavam com problemas seríssimos. Tá? Porque elas entenderam que elas precisavam se reinventar, que elas precisavam se recolher, se superar. Eu tenho clientes que abriram filiais em plena pandemia. E só se fala isso, só se fala em crise, só se fala em escassez, né? E eu acho que é um privilégio, sabia? Porque eu vou dizer assim, 80% de quem eu atendi estava na prosperidade, estava na abundância. Realmente é engraçado, porque se você parar para pensar, essas pessoas estavam na abundância e normalmente a gente pensa o seguinte, não, quem procura numerólogo tal é porque está com algum problema, é porque não está na abundância e tal. E é exatamente o contrário, olha isso. E o mais interessante é assim, a grande maioria também já passou por mim, tá? Então 50% disso já passou por mim, então sabe que dá certo. E eles não querem sair do eixo. Entendi. Então, eu vou abrir uma empresa. Não, vamos ver o nome antes. Também isso. Eles Assim, lembram que eles têm que procurar, vamos ver. Eu vou casar. Então precisa ver uma data legal, se eu vou pôr o sobrenome ou não da família do marido. Então, o bebê vai nascer, vamos ver um nome legal. Então, as pessoas que usam a numerologia a primeira vez, colocam em prática e vê que o resultado é fantástico, as pessoas não abandonam a numerologia. Que interessante. E, olha, Márcia, tem um pessoal comentando aqui, ó. Vamos lá, muitas coincidências. Vamos olhar aqui. A Aura está colocando aqui. Todo esse movimento nos trouxe muitas consciências e também oportunidades de nos reinventar, sem dúvida. Isso é um fato. Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre numerologia que você queira, aproveita que a Márcia está aqui para contar para a gente o que realmente a gente tem de dúvida de numerologia. Vamos falar desse mês? Como é que tá? Os meses também têm os dias, os meses. Me conta um pouco como que é isso, como que é na prática. Eu estou falando porque a gente está virando o mês agora, né? Nós estamos no primeiro, né? Exatamente, a gente está no primeiro dia, viramos o mês agora, e aí eu queria que você falasse um pouco para mim aí, como que é esse mês que nós acabamos de entrar, que se Deus quiser vai ser muito abençoado para todo mundo, mas o que a numerologia nos... Então, o 6, por si, é uma energia mais amorosa, e é a regência de junho. Tá. Né? O 6, ele vai ser um mês mais amoroso, vai ser um mês da união, família. Não é à toa que é dia dos namorados, que tem as quermesses, né? São Pedro, São João, Santo Antônio. Sim, né? É verdade. Aquela coisa de comidinha, aquela coisa de reunir. De estar todo mundo junto. Não é? Mas é uma coisa, esta energia que vibra o mês de junho. Então, o que a gente tem que fazer? Vibrar a amorosidade, a leveza, vibrar o positivo, a gratidão, mas ficar atento, porque
O 6 também traz uma energia um pouquinho de fofoca, fake news, uma Tá. energia, sabe, manipulação. Sei. E lembrando que a gente está vivendo as forças do bem e tem as forças que não são tão do bem por aí. Tá. Então, é muito importante a gente procurar ficar nas faixas positivas, qualidade de vida e não quantidade. Ou seja, não é viver, como a gente comentava, né? Vamos viver a toda e fazer tudo que a gente pode, se acabar, não é esse o caminho. Eu acho que esse mês é um mês que pede um pouquinho mais de recolhimento. Para você ter uma ideia, o símbolo do 6 é a estrela de Davi, que é um símbolo hermético, né? Sim. São 2 triângulos entrelaçados. Se a gente tira, é o que há acima a abaixo, você concorda? Sim. Aí a gente vê as pontas laterais dessa estrela, é água, terra, fogo e ar, que são os 4 elementos. A ponta da estrela é a nossa ligação com o divino, e abaixo é a energia do homem, a energia profana, terrena. Certo. E não deixa de ser uma energia de trazer para o lar e para o ninho as nossas conquistas. Entendi. Mas pode aflorar a posse, o ciúme, a disputa, a competição, que não é legal. Então, percebendo isso, vamos parar, vamos para o positivo da força. Ou seja, mais uma vez, é uma ferramenta que te faz avaliar e te faz refletir o que está acontecendo naquele momento. É isso aí. Me conta uma coisa, a gente fala sempre do número do divino. Qual é o número do divino? Então, todos os números são divinos. Mas a força do 3, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é muito forte. O 7 é um número que está em várias citações. São 7 notas musicais, 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, perdoa 70 vezes 7, enfim, né? Vivemos num plano setenário. Então, existem várias forças de energia do divino. Mas eu acredito que o 3 e o 7 está mais próximo dessa leitura. E o 8, Márcia? Que as pessoas também me perguntam tanto. O 8 é uma energia da razão e da emoção, da matéria, do espírito. Então, ele é um número de ajuste. Não adianta ter muita razão e pouca emoção, não vai. Também não adianta ter muito espírito e pouca matéria, também não vai. Aqui nesse plano a gente precisa ter a razão e a emoção na medida certa. Ele é muito positivo para algumas pessoas que combinam com o 8. Por exemplo, eu combino com o 8, porque eu nasci numa data que o acordo é bom para o 8. Que dia que você nasceu, Yara? 29. Você também combina. O teu acordo de mapa combina com o 8. Mas, por exemplo, quem nasceu dia 14, eu vou falar esporadicamente, né? Mas quem nasceu dia 14, quem nasceu dia 21, quem nasceu dia 30, quem nasceu dia 23, não combina com o 8. Então, se essas pessoas colocarem preços, atividades no 8, vai fluir por um tempo. Depois não vai dar mais certo. Bom, e como que as pessoas vão saber, Marcia, se realmente elas vão fluir ou não? Como que elas podem, de repente, ter acesso a você e conversar um pouco mais sobre isso com você? Tem alguém aqui que está vendo a live que quer fazer alguma pergunta ou tirar dúvida, de repente, da sua data de nascimento, alguma coisa do tipo? Vocês fiquem à vontade, mas conta pra gente, como que a gente pode ter essa aula aí individual? Então, nós agendamos um horário, né, através do nome e da data de nascimento, eu faço os cálculos, e nessa consulta que pode ser presencial ou online, eu oriento tudo que aparecer nestas combinações. E tenho dado curso, viu, Yara? Tem muita gente que pede, mas eu não estou fazendo turmas em virtude do momento, eu estou respeitando muito.
Assim, individualmente é diferente, o protocolo de segurança é mais fácil. Sim. Agora, turma, eu não me sinto confortável ainda. Mas tem muita gente que quer curso online. Eu tenho feito aulas particulares. Tem dado super resultado. Olha que legal. Eu tenho uma dúvida que foi sempre pensar o seguinte: quando você faz o mapa, você usa algum software? Eu tenho alguns. Tá. Mas Márcia, eu prefiro fazer à mão. Os cálculos eu faço na mão. Você é Depois, numeróloga raiz, né? Raiz. Gostei, vou começar a falar isso agora. Você é numeróloga raiz, literalmente, né, Marcela? Vai lá, daqui que eu faço na raça. Porque quando eu vou fazendo os cálculos, eu vou sentindo a energia da pessoa. Os números, eles falam, né? As combinações, você sabe um pouquinho disso, Sim, né, sim, Ian? sim. Mas assim, eu só tenho software para quando eu mandar a parte escrita, que eu também, lá atrás, eu fazia o resumo todinho eu. Na Mas raça. agora, com o software ficou bem mais fácil. A parte escrita, que é apenas um material de apoio, eu mando pelo software, Tá. tá? Mas, assim, depende. Eu tenho, acho que 4 ou 5 programas antigos do meu começo de vida que ajuda muito, direciona e está atual. Entendi. Então, ainda hoje, quando precisa, raramente você, para a parte escrita, você manda. O restante não, você vai lá e você mesmo faz. Mas você tem alguma coisa dos números para as nossas emoções que você diria? Tem, né? Eu acho que é muito importante a gente entender, por exemplo, quem começa com a letra A é uma pessoa que é um pouquinho mais emotiva, mas é uma pessoa um pouco mais irritadiça, então precisa tomar cuidado com Sai do isso. sério rápido, Né? assim, sai da caixinha rápida. Rápido, né? Então era bom evitar, inclusive, a cor vermelha, porque a cor vibrante do A, que tem a vibração do 1, é o vermelho. Uma pessoa, e falando que as emoções são traduzidas pelas nossas vogais, por isso que eu estou falando assim. Certo. Quem começa com a letra E, tanto a primeira vogal, por exemplo, Nelson, a primeira vogal é o E. Sim. Tá? São pessoas movimentadas, são pessoas que precisam de uma atividade física. Elas não podem ficar paradas pensando na vida. Elas precisam de uma caminhada, porque é esse movimento que faz com que o movimento delas entre nos eixos. Ah, entendi. Ela precisa do movimento físico mesmo. O I. O I é uma energia que traz muito conhecimento dentro de si. O I é um 9. O 9 ele tem a energia do 8, do 7, do 6, do 5, do 4, do 3, do 2 e do 1. Então, é uma pessoa que tem muito para colocar. Mas, às vezes, ele é o sabe tudo e ele acaba atropelando os outros. Então, precisa compreender a limitação das pessoas sem julgar, sem atropelar. Entendi. Bom. O O. O O é uma energia muito amiga, muito família, é aquele que cuida, aquele que ensina, mas tem que tomar cuidado para não querer manipular, não querer tomar as rédeas da vida do outro nas mãos dele. Né? Ou Porque seja, aquele para pai quando vê, tá todo mundo, quer todo mundo perto, mas quer cuidar de todo mundo, nem sempre esse cuidar é saudável, né? porque às vezes é tanto que a pessoa tira a oportunidade do outro evoluir. Né? É aquele pai, aquela mãe que fala, faça o que eu mando porque eu sei o que é melhor para você. E não é por aí. Cadê o aprendizado, né? A letra U. O U é uma energia que ele é uma tacinha, né? Então, todas as pessoas que trazem a primeira vogal U são pessoas que sempre estão repletas de alguma coisa nessa taça. Normalmente é de tristeza, angústia, melancolia. Sim. Normalmente. Sim. Então, eu peço para a pessoa tirar tudo isso, porque ela tem que preencher essa taça da vida, da letra dela, de amor, de esperança, de gratidão. De coisas positivas que vão fazer ela evoluir na caminhada. É isso aí. E o Y
O Y é uma letra mutável. Ora ele pode ser vogal, ora ele pode ser consoante, Sim. depende. Mas ele tem o mesmo princípio do U, porque ele também tem uma taça, e ele precisa trabalhar muito a percepção, a conexão dele com algo maior, porque é total. É muito espiritual, então, Muito. a ligação Tanto com o universo. e é a letra do livre-arbítrio. Normalmente, as pessoas que têm um Y, elas ficam sempre encruzilhadas. Aparece 2 empregos, aparece 2 amores. Que barato, entendi. Ou seja, são pessoas que sempre têm a tomada de decisão na mão. Se a gente prestar atenção, quando a gente vai num jardim chinês, num jardim japonês, sempre tem um lago, não tem? Com as cartas. Tem. E para você passar do outro lado, para outra margem, tem uma ponte. E essa ponte é em formato de Y. Ou as pedras são em formato de Y. Porque o que significa? Que você vai chegar do outro lado da margem de qualquer forma. Só que você precisa escolher se você vai por esse caminho, que é um pouco mais longo, ou por aquele caminho que é um pouco mais curto. E a letra C, Márcia, que lindo isso. Muito, eu não tinha prestado, lógico, agora associei, mas eu não sabia o fato da ponte, mas você me lembrou, inclusive no Templo Zulai, que é aqui perto de casa, tem exatamente isso, exatamente nessa configuração. E a letra C, conta pra gente. A C é uma letra consoante, que normalmente as pessoas que têm o C vibram um 3, então tem uma criatividade muito grande, tem uma expressão muito forte. Mas o C, se a gente prestar atenção, ele faz uma curva, né? Sim. Então são pessoas que não retêm. O conhecimento, não é o conhecimento, a informação passa e sai. Então, quando eu pego uma pessoa que tem um C, Célia, Carlos, é batata, né? Você vai dar uma lista para a pessoa ir no supermercado, mas você não escreve, você fala, olha, eu quero pão, manteiga e leite. Essa pessoa vai no mercado, ela vai esquecer um item. Vai voltar sem alguma coisa. Não retém informação. É muito interessante. Então, avisando a pessoa disso, ela se reprograma. Então, ou seja, quando você traz isso para a consciência, ela começa a entender que essa é uma característica, mas que óbvio que é uma característica que ela consegue controlar. Isso. Ela pode se reprogramar. E ela pode reprogramar. Então, a grande importância da gente, além de tudo, conhecer e saber o que você está mostrando dos números e a gente ter essa afinidade, é a gente entender que várias coisas, você, como todo mundo, a gente tem super positivas, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem muita coisa para desenvolver. E o que você tem para desenvolver, se você trouxer a consciência, você consegue trabalhar. Com certeza. Fica mais fácil, né? Que bom, Márcia. Eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Te agradecer, inclusive, porque eu tenho certeza, o pessoal está aqui firme e forte. Tem alguém que tem pergunta, fica à vontade para conversar com a gente. Marcinha, você quer colocar mais alguma coisa? O que você falaria aí? A gente, se Deus quiser, esse ano tá. Pelo menos a gente espera que seja ainda meio do ano acontecendo aí, que seja melhor, que a gente consiga ter a maioria da população vacinada, né, e sadia, a gente passa um pouco desse perrengue. O que você falaria para a gente? Eu falo isso, Yara, que nós temos que sempre olhar o lado bom das coisas, não subestimar o lado, né, que está com o problema, mas sempre procurar buscar a solução. É importantíssimo, principalmente agora que a gente está nessa virada de semestre, nós estamos no último mês do primeiro semestre. É muito legal a gente fazer uma limpeza de tudo que não serve, para nos prepararmos para o próximo semestre que está vindo. É um semestre que vai trazer mais qualidade. Então, a gente tem que limpar o será, o talvez, o eu acho, já é meu, toma posse, se empodera. Tirar as mágoas, as tristezas, os ressentimentos, porque é um ranço que nos adoece. Sim. E fisicamente, roupas, não tem utilidade, doa, joga fora o que não presta, manda consertar o que pode ser consertado.
Agora é um momento de a gente reciclar tanta gente precisando de tanta coisa. Então, a gente tem que abrir espaços na vida, na mente, no coração e no físico. Que lindo, Márcia, é isso mesmo. Eu acredito que, olha, o pessoal está comentando aqui, amei o tema, adorei, fantástico, amei a live, vocês são as lindezas. Ah, obrigada, olha lá, maravilhosa, pessoal. Adorando o tema e da forma, principalmente, que você passou, que eu acho que é o mais importante. Tudo que você faz é com muito amor, você é muito centrada, Márcia, então você passa muita paz para a gente, você sabe disso também, e você é muito assertiva nessa questão de dar para a gente a nossa responsabilidade, mas de uma forma amorosa. E isso, com certeza, faz toda a diferença. Olha, pessoal, a página da Márcia está aqui, os que não seguem ela, por favor, essa live vai ficar gravada, então se você acha legal, compartilhe essa live, tá, com outras pessoas que de repente podem aí estar tendo essa forma de autoconhecimento também, essa forma de evolução que todo mundo nesse momento precisa. Então a gente agradece demais vocês. Márcia, agradeço do fundo do meu coração você estar aqui, gratidão mesmo para você, muito obrigada, e você sabe, ao longo da caminhada a gente vai se encontrando sempre. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade, me sinto muito honrada de poder falar um pouquinho dessa maravilha dos números para todos vocês e conta comigo, estou aqui sempre, o que precisar. Combinado. Pessoal, um beijo enorme, obrigada por vocês estarem com a gente até aqui, até a próxima. Em breve a gente vai trazer a Márcia com outro assunto, tá bom? Um beijo, Marcia, obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.